Bom, pessoal, vamos começar agora aqui a nossa segunda aula do nosso módulo de CRUD, tá? No curso de Programação Web. Essa é a tela que a gente está construindo junto, né? A gente vai começar o desenvolvimento mesmo agora, começando então pela criação do banco de dados. Então, essa aqui que é a tela, eu vou criar o banco de dados junto com vocês, tá? Então, deixa eu apagar ele aqui. Basicamente, eu vou deixar aqui já o cadastro, tá? E o nome da tabela que a gente vai utilizar é pessoas. Vão ter 3 colunas, né? A primeira vai ser o ID dessa pessoa, o nome dessa pessoa e a idade dessa pessoa. Então vamos lá. ID underline pessoa é do tipo inteiro, tá? E vai ser autoincremente com chave primária. Por quê? Porque toda vez que a gente cadastrar uma pessoa nova, né, isso vai ser adicionado automaticamente com um código vinculado a ela. A chave primária no nosso banco de dados, ela funciona como se fosse um CPF, né? É um número único que se relaciona a uma única pessoa. É um código que você vai conseguir identificar a pessoa através dele. Então, basicamente, essa é a nossa chave primária. E aqui, então, a gente vai colocar o nome, underline pessoa, vai ser do tipo varchar, né, para receber qualquer caractere. E vão ter 50 de tamanho. E aqui, idade, underline pessoa, vai ser do tipo inteiro mesmo, porque vai entrar como um número. Vou guardar aqui, então, essa informação. Está aqui o nosso banco de dados com a tabela criada para começarmos a popular esse campo aqui com informações. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, depois do banco de dados criados, é criar conexão com o banco de dados. Tá? Para isso, a gente vai vir aqui. Eu criei uma pasta, né, chamada CRUD. Eu utilizo aqui o Sublime Test para a gente fazer o desenvolvimento. Eu criei uma pasta chamada CRUD e dentro dela eu já importei aqui alguns arquivos. Né? Você está vendo que essa pasta CRC com Bootstrap, Datatable, Font and Swan Tree e jQuery. Né? São 4 pastas de bibliotecas que são frameworks aí open source, ou seja, eles são disponíveis para qualquer pessoa na internet e eles são facilitadores do nosso trabalho. Como o nosso objetivo aqui é focar nessa questão do CRUD, né, como fazer uma criação de algo dentro do banco, como editar, como ler, como deletar, vamos focar nisso e deixar a parte visual para um outro momento, para um outro módulo, tá bom? Então eu já importei essas informações ali, essas bibliotecas, tem o jQuery também, e a gente vai seguir uma ordem, né? Eu dividi as aulas aqui. A primeira aula, então, a gente já deu as boas-vindas, né? Eu me apresentei. Expliquei um pouquinho o conceito, né, por trás do CRUD, o que significa CRUD, qual que é a ideia aí dentro do mundo da programação. E essa segunda aula aqui a gente vai trabalhar a criação do banco de dados, a criação da tabela dessas pessoas que a gente acabou de fazer, e vou simular também um cadastro, simular uma edição e simular uma remoção. Tá joia? Vamos passar aqui então para o nosso banco de dados. Aqui na nossa tela, então no localhost, CRUD, não tem nada, ainda não tenho nenhum index. Tá? Eu vou criar o nosso arquivo de conexão. Eu vou vir aqui, vou salvar esse arquivo como conexão.php. O nosso arquivo conexão, ele vai ter o nosso servidor, né? Vamos receber agora o nosso usuário, que é o usuário root. E vamos receber a senha, que é em branco, né? Tá vazia. E vamos receber o dbname, que é cadastro, né? O nome da nossa tabela. Bom, e aí para a gente começar então, eu vou fazer aqui a conexão com o nosso banco de dados, tá? Vou criar uma variável chamada com e ela vai receber um MySQL connect e dentro dele eu vou passar os parâmetros que eu acabei de criar nas variáveis ali, que são o servidor, o usuário, a senha e o dbname. Caso tenha algum erro, eu disparo aqui uma trigger de erro com a mensagem
erro ao conectar ao banco de dados. Tá joia? Então, beleza. Tá criada aqui a nossa tela de conexão com o banco. Vou voltar aqui no nosso banco, então. Vocês lembram que eu tinha criado manualmente, né, aquela tabela de pessoas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente já entrar, então, no nosso conceito do CRUD, né, a primeira letra, a letra C, que é o create. Ela é um comando, né, uma operação que a gente executa dentro do banco de dados. E ela é responsável por criar algo dentro desse banco. No caso, a gente vai usar para criar uma tabela. Eu já deixei aqui até pré-definido, para ficar mais fácil para a gente trabalhar, não precisa ter muitos detalhes. Bom, aqui o que a gente está fazendo? Né? Create table. A gente está criando então uma tabela. Eu podia criar uma tiger, uma rotina, podia criar várias coisas, mas nesse caso eu estou criando uma tabela. Então estou utilizando o create. Create table pessoas, né? Vou colocar aqui pessoas. E essa tabela vai ter 3 campos. Quais são os parâmetros aqui? A gente define, né, o tipo dela, e se vai ser auto-incrementada ou não, se vai ser uma chave primária, e se ela é nula ou não. Basicamente é isso. O ID pessoa, ele é uma chave primária, né, um número inteiro, e ela é de auto-incremento. Por quê? Porque toda vez que a gente cadastrar uma pessoa nova, vai aparecer um código novo para ela automaticamente. Tá? E aí o nome da pessoa é um varchar, que não pode ser um campo nulo, e o campo idade também é um campo de inteiros, no caso, por ser um número, né, da idade. E aí, ao executar aqui, eu crio, né, automaticamente então essa tabela. Então eu tenho aqui agora a tabela pessoas, ID pessoa, nome pessoa, idade pessoa. Isso que eu fiz agora, né, por linha de comando, a gente pode fazer dentro do PHP. Eu mostrei 2 formas da gente fazer. A primeira foi manualmente, clicando lá em nova, adicionando os campos e tudo mais. E a outra é diretamente ali pelo comando SQL, que a gente digita e consegue a partir dele então criar a nossa tabela. Então o create a gente acabou de definir, acabou de criar a nossa tabela do banco de dados. Tá? Então eu vou fazer uma inserção aqui nesse banco, né? Manualmente mesmo, poderia utilizar ali o comando SQL para fazer o insert, mas é bem mais tranquilo por aqui. Vou cadastrar eu mesmo, né? O campo de ID pessoa eu deixo em branco, porque, como eu já disse, é um valor que vai ser de auto-increment, tá? E vou executar aqui. Então, ao clicar em procurar, agora eu tenho aqui um registro dentro desse campo, né? Uma linha de registro dentro dessa tabela pessoas. O select asterisco from pessoas é o nosso read, né? É o que a gente está utilizando para fazer a leitura. A gente está buscando para a leitura, então, das informações, né, que estão dentro do banco de dados. Então, através desse select, por exemplo, a gente consegue pegar, só para destrinchar ele aqui um pouquinho para vocês, ó, selecione todos os registros de dentro da tabela pessoas. Basicamente isso. Eu poderia ter várias opções aqui dentro, por exemplo, né? Posso colocar aqui uma cláusula, né, uma condição de só selecionar as pessoas cuja idade, então vou colocar aqui, ó, idade pessoa, seja maior de 18 anos. Então, se eu executar, vai continuar aparecendo aqui essa pessoa, porque ela tem 26 anos. Se eu alterar, então, para menor que 18 anos, essa pessoa já não aparece mais, porque ela tem 26. Certo? Então, essa é uma forma de fazer a leitura de tudo que está acontecendo lá dentro do nosso banco de dados. O update é uma atualização, então a gente vai vir aqui em editar, né? Isso eu estou fazendo manualmente dentro do banco de dados. Eu posso alterar aqui a idade e o nome para fulano, por exemplo. E aqui, ó, ele gera essa linha de comando aqui, né? Isso é o SQL que foi gerado, onde eu estou atualizando dentro da tabela pessoas, setando, ou seja, definindo o nome da pessoa agora como fulano, a idade da pessoa agora como 30, onde o ID dessa pessoa foi igual a 1. Quando eu vim aqui em editar, eu selecionei exatamente essa pessoa de D1. Se tivesse outras pessoas,
esse D seria diferente. Então, basicamente, essa é a simulação que a gente tinha para fazer. Tá? E além dela, é claro, faltou ali a letra D, né? A gente acabou de fazer o U do update, então o D é deletar, apagar. Então, ao clicar aqui em apagar, veja que ele me traz uma confirmação com essa SQL, ó, esse comando. Delete from pessoas, where pessoas, onde o ID da pessoa foi igual a 1. Então, só tem essa, cliquei aqui diretamente nela. Então, ele está deletando da tabela pessoas, onde o ID dessa pessoa for 1. Beleza? Então, ao excluir aqui, pronto, sumiu. Então, basicamente é isso. A ideia por trás do CRUD, eu quis apresentar isso para vocês dentro do próprio banco de dados. E agora, na próxima aula, o que a gente vai fazer é passar isso para o PHP. Né? Fazer essa comunicação entre o PHP e o banco de dados e fazer com que as telas do PHP, os botões de ação, executem essas ações que a gente fez aqui manualmente dentro do banco. Tá joia? Então, aguardo vocês na próxima aula.